Tá gravando já. Tio, o seu áudio tá meio bugado. Tá bugado o áudio, tá bugado o áudio. Galera, hoje nós vamos falar sobre... Melhorou? Fala de novo, fala. Fala alguma coisa. Vamos aí, rapidinho. Melhorou? Tá aí, tá melhor, tá melhorando. Tava muito cortada, tava cortando. Tá, passei pro fone de ouvido aqui. Pronto, beleza. Tá, hoje nós vamos falar sobre a importância das médias móveis no nosso operacional. A média móvel, para mim, ela me ajuda a indicar a direção do preço. E a sua proximidade, a proximidade das médias móveis, me ajuda também a estar buscando um ponto de entrada. Tá? Ou seja, a média móvel, além de auxiliar na direção do preço, ela me ajuda também com o local que eu estou do preço, a minha posição em relação ao mercado, se está muito caro ou muito barato, né? E me ajuda também a encontrar um ponto de entrada. Beleza? Uhum. Nesses quando eu estou operando, o que acontece? Replay, como eu já fiz, né? Tinha essas merda aí. Tá, mas esse aqui tá valendo. Prontinho. Quando eu tô operando, o que acontece? Eu tô sempre olhando um gráfico de 5 minutos e um gráfico de 60 minutos, como gráfico de apoio. Beleza? Uhum. Ok. E aí, dentro dessa perspectiva de só operar quando 60 minutos está em tendência de alta, eu tenho que tá rompendo a região ou vir de sequência de candles verdes próximo à média de 20. Ou seja, se esse gráfico abre para baixo aqui, eu não tenho nada que fazer. Só depois que a gente encontrar essa direção aqui, ó. Tipo, abriu, cadê? Deixa eu procurar. Aqui, ó. Ele veio, perdeu para baixo, até aqui eu não tenho nada que fazer. Estou operando contra a tendência, até aqui. Até que a gente fecha um candle negativo para baixo. Esse candle 1 aqui, ele tá preto, mas ele já é um candle negativo. Pode ser porque como aqui consolidou lateral para baixo, para cima, para baixo, para cima da média, ele ficou preto, mas não, ele teoricamente ele é um candle vermelho. Aí esse candle aqui nos dá a garantia de que a gente tem chance do preço descer, porque a gente já tem média vermelha e a gente perdendo essa região de mínima aqui, a gente tem entrada. Então, quando isso acontece, a gente fica buscando entrada aqui no gráfico de 5 minutos, próximo das médias dos 5 minutos, beleza? Mas tá. O que a gente tem aqui? A gente tem um preço que vem uma tendência de alta no macro do intraday. Sabe o que é intraday? Não. É dentro do dia, ou seja, dentro do candle diário. É o do day trade, o candle mais macro do day trade aqui, que a maioria utiliza é os 60 minutos, que é 1 hora, beleza? Então, dentro do intraday, eu venho numa tendência de alta aqui. E eu abri há 2 dias atrás com um gap de fuga aqui. E o gráfico seguiu subindo. Me explica essa retração, como é que o senhor puxou? O senhor puxou, porque eu estou vendo o fundo ali, o senhor puxou um pouquinho depois do fundo, pro Isso, topo. porque esse fundo tá verde aqui. O que Uhum. acontece? Eu meti um Fibogap dos 60 minutos.
Ou seja, eu vou procurar uma barra de cor contrária à tendência. A primeira que eu encontrar aqui, eu meto o fundo nela. E aí eu puxo do topo, deixado para o fundo. E aí a gente corrigiu, chegamos na retração de 61, que é a que mais vezes o preço para no dólar, segurou e começaram a jogar para cima. Beleza, até então não temos nada para fazer, a não ser que ele abra ou num gap de fuga aqui para cima de novo, ou ele abra aqui e rompa essa região de topo. Aí a gente já tem trade, beleza? Mas por enquanto, e se ele abrir para baixo, a gente só vai ter trade quando a gente alinhar o gráfico. O nosso gráfico dá sinal vermelho aí. Se ele não fizer isso, a gente não tem trade. Só com as médias do 60 alinhada e a dos 5 também. Show de bola? Aí trazendo aqui para os 5. A gente tem, depois de um movimento de queda fortíssimo, né? Contra a tendência também, seguramos aqui na meia. Opa! E deixar um negócio claro aqui para vocês. Esse trade aqui, eu não vou dizer para vocês que ele não existe. Ele existe, ele é um trade contra a tendência macro, mas ele é um trade, galera, que ele dá muito stop. Se o a favor da tendência dá stop, imagina o contra a tendência. Então, é melhor ter a tal da paciência de esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na quarta hora, ele deu uma possibilidade aqui. Pode ser que tenha tido um trade aqui. E a gente só vai saber nos 5 minutos. Aqui, ó. Qual foi? Já depois das 2 horas da tarde, ele rompeu, corrigiu, fechou acima, foi lá. Opa, aqui pode ser que tenha um trade aqui, ó. Foi sofrido? Foi, mas teve trade. Sofrido ou não teve. E tem um emocional bom, né? Que ela aguenta até o trade, né? E era um trade de regressão à média. E aqui, mais fácil ainda pegar esse trade, mais fácil naquela, né? Dificílimo. Mas possível pegar esse trade porque ele, até a média de 200 tá para cima, né? Mostra que foi só uma correção. Às vezes foi só um candle do diário que deixou uma sombrinha para baixo aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar o nosso replay aqui. Então, o que tu entendeu aí? A gente só tem venda se a gente fechar um candle vermelho, perfeito? Perfeito. E a gente tem compra a partir de que ponto? Do candle verde. A gente vai ter compra a partir do candle verde. Ruptura dessa máxima que a gente libera a compra, perfeito? Certo. Show de bola. E porque se ele abrir para cima, ele vai estar verde. A não ser que ele abra aqui e aí ele comece a descer. Aí a gente fica nessa situação aqui, ó, refém, que a gente não vai vender aqui contra a tendência. Beleza? Então a gente espera o preço pivotar. Vamos lá, dei um play aqui. Eu vou dar um play e vou acelerar 2 para não ficar tão longo o vídeo. Vou acelerar 3, na verdade. E aí a gente tenta conversar com... Ó, a gente precisa desse movimento aqui assim. Precisa de uma correção para ir para poder... O ideal é uma correção, né? Porque a correção vai te deixar perto das médias. A não ser que ele entre... A verdade é que ele já entrou, já entrou nas médias aqui, ó. Veio para baixo, fica ligado nos 5 minutos aqui. Tá. Eu tava visualizando aqui 1 hora, 60 minutos. Tem que romper essa região aqui, no caso? A gente tem que sair dessa região aqui, porque aqui embaixo não dá para comprar, que a gente está armadilhado ainda. Beleza? Mas se romper a de 200, e aí? Aí a gente vai ver como é que ficou o alinhamento das médias. Tá bom. Agora é paciência aí. Pensando na premissa que tudo que é suporte vira resistência,
Essa 38 que já foi suporte, ela teoricamente é uma região de resistência. A gente precisa romper ela aqui, ó, tá? Entendi. Fechamos ainda abaixo aqui. Fechamos ainda abaixo. Mas o que eu tô pensando é o seguinte, tipo, o senhor disse que tipo, quando tá perto de 200, a gente tem que esperar o pullback, né? Para verificar se ela realmente vai romper a de 200. E ela Ou ainda tem de 38 ainda para romper nessa resistência de 38, né? isso, No caso. exatamente. O Ela ideal é teria que a que... gente feche acima da 38 ali. Aham, E que esteja próximo às médias. Né? entendi. Não, parece que tá indo bem, né? Tá subindo bem. Eita, Ó, deu uma ó, indo queda bem aí. aí. É, uma queda agora. Pois é, mas aí às vezes é o cara desovando para comprar mais barato ali. Isso aí são Aham. coisas que tu vai pegar com o tempo, tá? É acreditar na tendência. Aí para pensar em venda nesse cenário, só se a gente fechar um candle vermelho. Então, venda aí a gente precisaria pelo menos de uma hora aguardando ainda, né? Pior Pensando que como a tendência está de compra, né? Porque no de 60 tá positivo, tá verdinho. exatamente. Então a gente está com o olhar para cima, por Sim, enquanto, tá tudo a favor da beleza? tendência. Vamos ficar com o olhar para cima por conta disso. Uhum. Volume legal aqui, ó. Fechou, já fechou rompendo, tá vindo fazer pullback aqui. Ó, o pullback na média de 200, ó. Poderia abrir compra? Poderia abrir compra. Se eu E aí, aconselharia aí, no caso, hã? abrir compra aí já. A gente chama esse trade de VWAP, tá? Só Uhum. que no lugar que ele estava, eu não teria feito. Eu poderia ter feito ele agora. E aí a gente projeta o Candle 1. A gente projeta o Candle 1. Esse é o objetivo. Ó, já estaria na cara de alvo. Já abriu, já foi na cara de alvo. Beleza? Isso aqui é o trade de VWAP. Vamos deixar, vamos esperar, vamos aguardar a correção e Porque, possibilitar ele. porque no caso, se eu escolher o Candle 1 de projetar, para projetar aí. Por que eu escolhi o Candle 1? Porque ele é o trade de VWAP, é assim que a gente projeta. É o Candle 1. Ou se ele veio aqui, exemplo, ele veio aqui, rompeu para baixo e deixou essa sombra aqui. Se ele vem aqui e rompe para baixo, eu vou projetar desse 3 até 1. Aí eu projeto para baixo. Entendeu? Entendi. Pagou o primeiro alvo. Por enquanto a gente não. Pela forma de operar, a gente não teve nada que fazer ainda. A não ser que tivesse feito um trade de VWAP. Às vezes eu faço, tá? Mas pela Uhum. região eu não faria. Não faria. Se eu não tivesse essa 38 pela frente e aquele topinho ali deixado o último candle do dia, que e talvez eu fizesse, tá? Mas a princípio eu não faria nesses moldes aí. Tá certo. Aí o risco retorno aqui teria que deixar o stop no fundo do 2 ou no fundo do 1. Aí se tu pensar em risco retorno, daqui que seria a entrada, né? Que depois que rompeu a região. Até aqui seriam 12 pontos. Para primeiro alvo de FIBO em menos de 2 pontos. Aí não eras, né? Uhum. Complicado. Rapaz, querendo inverter. Isso é pullback. Vai te acostumando com isso aí. Uhum. Vai fazer a correção, né? Fundo mais alto, depois topo. Continua subindo, né? É. Deixar essa média de 8 e 20 aí, ultrapassar essa média de 200. E depois No a caso, gente. então, para o senhor entrar num trade seguro aqui, teria que esperar fazer o pullback, no caso. Na verdade, ele fez pullback, mas fez pullback escondido.
aqui pelos 5 minutos. A gente só ia conseguir pegar esses pullbacks se eu usasse o gráfico de 2 minutos. A gente ia conseguir pegar o pullback. Tá vendo aqui, ó? Olha o pullback aqui. Tô vendo. Entendeu? Aí eu teria pego esse pullback aqui nas médias, o VWAP, a ruptura desse candle 9 aqui me botaria no trade com um stopzinho bem curtinho aqui. Beleza. Dá para te fazer isso? Dá para fazer, show de bola. Mas não é o ideal. Aí ele foi lá e pagou 100%. Meu stop tá aqui na mínima, e aí é aquela de deixar rolar, né? A gente... mas, pô, como é que sabe que era pro back escondido? Porque eu olho a sombra. Eu tô sempre acompanhando o tempo. Aqui, ó. Tô sempre acompanhando o tempo e olhando o que tá acontecendo durante o tempo. Tá? A gente já vai estar 1 minuto de fechar um candle de 2 minutos. Porque o último minuto e o primeiro minuto é um candle. O último minuto de um candle de 5 minutos e o primeiro minuto de um outro candle de 5 minutos, eles formam um candle de 2 minutos. E aí os 2 minutos subsequentes montam outro minuto. Montam outro candle, entendeu? Mais ou menos. Rapaz, isso é de embolar a cabeça, hein? Mas aí tu vai conseguir entender quando ele estiver fazendo um pullback escondido. Se ele abrir e jogar para cima e vier, ele tá fazendo pullback escondido. Rapaz, vai romper o terceiro alvo aí, ó. O trade VWAP bem pago, bonitinho. Apesar de ser curto, porque o gráfico de 5 minutos aqui, o primeiro candle foi pequenininho, não foi grande. Se é um candle maior, ele abre alvo maior. Bora olhar para a esquerda. Quando tu vem buscar alvo, tu olha para a esquerda. Olhei para a esquerda, região das últimas pernadas aqui. A gente tem uma região de topo aqui, confere? Tem 2 topos. Então vamos pegar do fundo deixado o topo mais altinho que ele deixou ali. Fundo, tá aqui. Aí o topo mais alto tá aqui. Desses 2. Pronto. Mete um bloqueio aqui e a gente acompanha os alvos maiores. Inclusive chegando para pagar a primeira RP. Aí daí um tradezinho bem aí, buscando alvos maiores, tu tem um trade mais legalzinho, né? Tu tem um trade mais legalzinho. A gente segue olhando para cima. Então, no caso, fazer trades com alvos menores dá mais segurança, mas o retorno também é menor, né? Como é que é? Fazer trades com alvos pequenos. Tu sai mais rápido do trade, mais né? Segurança, é mais segurança e retorno menor, no caso, né? É questão emocional, né? Tu vai sair mais rápido do trade, óbvio. Bem mais rápido. E esse negócio aqui que tem na lateral de 5 minutos, é o que? Volume, é? Essas barras verdes e vermelhas? Não. Isso aqui são ordens em book. Eu utilizo isso aqui para me saber stop, onde colocar. Ordens grandes, onde tem ordens grandes. Isso aqui é um book visual. Ao invés de eu estar olhando um book, que é um monte de informação difícil, eu prefiro olhar um book visual. E quando eu estou operando mesmo, eu tenho aqui que eu só fico olhando quando tem lotes maiores. Só não vai aparecer esse tanto de ordem no book. Vai aparecer só os lotes grandes, região de lote grande para mim. Para mim não tá ligado nesse monte de bagulho. Agora é seguir aguardando, né? Pacientemente. A gente já ficou de fora do trade Shawan. Pera rapidinho. Oi, eu já mandei para ti.
Tá aqui fora. Espera aí, rapidinho. Tá bom. Mãe, Shawane, Maceira. Ela tá tentando falar que a senhora faz logo, a senhora é difícil, né? Tô de volta. Aí, Matheus, a média de 20 tá vindo. Tô vendo, tá lutando pra romper a segunda RP, né? Não, agora a gente precisa é que esse preço não siga andando. A gente precisa é que esse preço ou ele ande lateralmente aqui, tá? Por qual motivo? Vou já explicar. É complexo, mas é fácil. Eu preciso que esse preço ande lateralmente aqui, né? E essas médias de 8 venha, toque aqui no preço e a de 20 venha. Aí o detalhe que é o foda. Primeiro toque na 8 aqui. Uhum. Na 8, eu vou botar 8 verde aqui. Na 20 para esperar o preço andar. Tá? Aí tá. Se ele rompe daqui longe ainda das médias, ele ferra a gente, porque eu não vou ter apoio de média nenhuma, e aí eu não vou entrar no trade. E aí ele segue andando. Acontece? Acontece. Mas a chance de um trade que rompe sem toque na média, ou então sem furar ela e depois voltar, andar é menor do que desse trade que vem e belisca a média. Uhum. Tá? É porque eu achei que, tipo, o que a gente iria aguardar aí seria ele romper a segunda RP e os alvos, né? Mas por que? Porque o senhor disse Não, que mas esperar a gente compra fundo e vende topo. É isso que a gente faz. Uhum. Mas a gente compra fundo dentro de uma tendência de alta. E a gente vende topo dentro de uma tendência de baixa. A gente, entendeu? Entendi. Ou seja, eu preciso formar um fundo aqui para mim pensar em comprar. Furando média aí. Aí o que eu posso usar para me auxiliar? A gente tem, no dia de hoje, um topo e um fundo, perfeito? Perfeito. Eu tenho as retrações dessa pernadinha aqui. Ou seja, eu vejo se ele está respeitando as retrações. Eu preciso que ele venha nas retrações para ser um movimento saudável. Entendi. Qual que ele vem? Eu não sei, mas ele vai ter que vir em alguma delas. Porque eu sou um trader que utiliza Fibonacci. E pensando em Fibonacci,
como a gente já tem os alvos ali e ele já atingiu, inclusive, a 38%, a gente precisa que ele corrija. Ele anda em razões áureas, então eu preciso que o preço corrija para mim poder buscar meu ponto de entrada, que é um suporte. Eu compro no suporte, ou seja, eu compro num fundo e eu vendo numa resistência, eu vendo num... A gente está a 8 minutos ali de fechar a primeira barra do dia, primeiro candle do dia, e fechando uma barra verde, né? Querendo fechar uma barra verde. Então, pô, bacana. Indicando uma tendência de alta. É só a gente Se romper, acertar o... se romper acima dessa retração, já é um sinal positivo para poder dar entrada então no trade. É isso? Oi? Se romper acima dessa retração que o senhor acabou de adicionar, se romper aqui acima, isso significa que a gente já pode estar dando entrada no trade, né? Qual a retração? Oi? Essa retração que o senhor Retração, colocou agora. retração é da... 99, 18, 50. Hã? Aqui, ó, 49, 18, 50. Não, ali é o topo. Ali é o topo. É o topo do dia até Então, no agora. caso, ela teria que descer. As retrações são essas aqui, Matheus. 38, 50, 61,8 e a 7640. Ah, tá. Ele tem que romper essa então, hein? Essas são as retrações. Aí o que é interessante? Que o preço venha, ou fure, viole e volte, ou que ele teste ela, toque nela e volte. Aí eu fico ligado para tentar comprar. Entendi. Se vai ser na 38, ou se ele vai vir na 50, ou se vai vir na 61, ou na 7640, eu não sei. Eu sei que eu vou reagir de acordo com cada uma delas. Ou seja, se vem na 38 e volta a subir, eu compro na violação da máxima aqui, provavelmente desse candle 11 aqui, eu colocaria minha ordem. Beleza? Se vem da 50, idem. O candle que ele deixar de cor contrária, tipo preto, quando violar a máxima dele, eu entro. Ou então, que eu chamo de contrapé. Ou eu aguardo um candle verde se fechar e violando a máxima dele, eu compro. Mas se ele vem na 61 ou na 7640, eu vou precisar que ele não vai vir reto. Tá vendo como ele não vem reto? Ele desceu, subiu, desceu. Eu vou precisar desse movimento aqui. Ele vai vir. Se ele vem aqui mais embaixo, ele veio descendo, chegou aqui e jogou para cima, eu não compro. Eu vou esperar uma nova correção e aí a retomada eu compro, que a gente chama isso aqui de trick entry. E eu compro aqui nessa linha, nessa região. Entendi. Beleza? Beleza. A não ser agora, se ele segura aí nessa região, me mete uma barra verde, ó, essa última barra foi sem volume, se eu não me engano. Tá vendo como foi sem volume? Ó, É volume pequenininha. abaixo da média. Se ele mete uma barra agora com volume, Olha aí, ó. a ruptura da máxima dela, sendo verde, eu compro. Sendo verde, eu compro. Certo. É, aguardar.
Rapaz, o mercado tá brigando. Olha aí, ó. Pronto, deixou uma barra verde aí. Sentado na VWAP com 38. Stop na mínima. Opa, vou até tirar aqui. Vou ter que mudar aqui. Vou comprar atrasado, tá? Porque eu entro com 3 lotes. E aí ali só tinha colocado um. Primeira RP, primeiro alvo de FIBO. Vai ser nosso alvo de RP. Tendo em vista que ele já fez RP. Né? Ela paga o nosso stop. Se toca nela. E o objetivo final do trade lá no 100%. Agora é deixar rolar. O senhor já comprou, já? Já entrou? Já, vou deixar aqui para te ver. Ah, tá. É Então tá. simulador, né? Na verdade é simulador isso aqui. A Tô gente vendo. está fazendo isso, O é stop. 8h41 da noite aqui. Uhum. Ó, eu acabei comprando no contrapé, porque na hora que eu fui botar o lote, estava o lote errado. Mas eu acabei Uhum. comprando no contrapé aqui, ó. Contrapé. Que Entendi. é o que eu gosto de fazer. A última barra preta eu compro mais. Eu poderia ter comprado aqui na barra 13, na ruptura da barra 13, da máxima da 13. Teria saído mais barato ainda o stop. Então, vai ou não vai? Não sei. Eu só sei que nós compramos a favor da tendência, a verde aqui, me deixou um candle verde acima da média de 20. E a outra coisa que eu sei é que ele retraiu até uma região de FIBO, ou seja, está respeitando as razões áureas, e eu tenho média de 28 e VWAP apontando para cima. Então é confiar. Se vai ou se não vai, a gente não sabe. É a favor da tendência, a gente está acima da 200, é primeiro pullback pós 200. Aí o que eu faço depois que eu entro no trade, Matheus? Nada, além de Não. olhar. Eu já ia falar ficar segurando só o stop, né? Ficar aproximando do fundo para não perder o Não, stop, né? Não deixar ele tá muito ali, o fundo. stop tá ali. O stop tá aqui já, Matheus. O Uhum. stop tá aqui. O que acontece? Se ele tocar aqui no primeiro alvo, a única coisa que eu faço é que eu pego esse stop daqui e trago ele no 0 a 0. Porque esse é meu modelo operacional. Eu poderia Uhum. só trazer para cá, para o 0 a 0, depois que ele me deixar um novo fundo. Seria uma forma de condução para me buscar trades mais longos. Entendi. Mas eu me sinto mais confortável dessa forma. Deu RP, meti dinheiro no bolso, eu não deixo mais perder nada. E principalmente aí é um trade que paga praticamente 1 para 1 no primeiro alvo. Tá? Uhum. E aí a gente pega o que o mercado nos oferece. O que o mercado nos Certo. oferece. O que ele está oferecendo até agora é isso aí. Até agora. Obviamente que tem algumas premissas do operacional. Uma delas é a relação risco-retorno. Ou seja, eu aceitei um risco de R$ 180, eu não saio da operação com menos do que R$ 180. O ideal é que eu saia sempre com mais do que isso. Ou então Tá? com a mesma quantidade, né? No mínimo a mesma quantidade. Por exemplo aqui, ó, Uhum. aguentar o stop se ele vier para o stop. Uhum. Tá? Certo. E aí, se tu tem uma relação risco-retorno saudável, às vezes tu não precisa ter uma assertividade absurda. Tá? Ou seja, tu tá operando a favor da tendência. A tendência é tua amiga. Tu tem mais chance de ele seguir andando na tendência do que ele reverter todo o movimento. Então, é ter paciência. É aguentar. No início vai ser bem, bem complicado. Se tu aumenta a mão ali, por exemplo, tá operando com 10, eu operando com 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos,
meu comportamento não é tão tranquilo do que eu operando 3 contratos, obviamente. A Porque pessoa vai ficar mais se tranquila, tá né? com 10 contratos aqui nessa hora, a gente já está com R$ 700. A gente está bem aí com R$ 700. 7 pontos é R$ 700. Ali, quando ele bater no primeiro alvo, ele vai fazer R$ 1.100. R$ 1.100 é R$ 1.100. Não é R$ 10, não é R$ 11. É uma grana razoável, entendeu? Aham. Obviamente que mexe um pouco com o nosso operacional. Mas, se tu... Não que ele mexa com o operacional, ele, na verdade, ele mexe com o emocional. Mas, Isso. se tu tenta seguir o teu padrão, meu padrão é o quê? Atingiu minha primeira RP, eu venho com isso aqui pro 0-0. E aí, se eu quiser, eu saio da frente da tela, eu não tenho mais o que fazer nessa hora. A não ser que ele me deixe um fundo técnico. Se ele me deixar um fundo técnico, ou seja, um novo Fzinho desse aqui, eu vou lá e coloco o stop para esse novo fundo. Enquanto ele não fizer isso, é acreditar no alvo de Fibonacci. Uhum. $60 dá uma tranquilidade para a gente, apontando para cima. Por isso que é buscar operar sempre a favor dos 60 minutos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre a favor, nunca contra os 60 minutos. Ele está deixando uma barrinha ignorada aí, ó. Se esse 18 fecha acima desse primeiro alvo e deixando essa barrinha ignorada aí, provavelmente eu levo o meu stop para aquela região. Uhum. Tá querendo romper, né? Tá querendo, não tá. Tem que aguardar. É isso aí é que tu acorda tarde, pô. Tem que acordar cedo. Se tu quiser ver isso aí em tempo real, o mercado acontecendo, entendeu? Tem que acordar Aí, ó. cedo. Primeiro alvo, né? Na verdade já foi pago, que eu sempre deixo o do santo, né? Uhum. Tanto é que já nos tirou e a gente já tá no 0-0. A partir desse candle a gente tem 30 minutos para fechar essa próxima hora. Aí a questão da liberdade financeira que o day trade nos proporciona. Imagina só que são 10 horas e 30 minutos. Aqui em Roraima são 9h30. A maioria do povo está indo trabalhar. E se tu tivesse operando, agora tu estaria com R$ 350 no teu bolso. Imagina só isso. É muito bom, né? E em um curto período de tempo, né? É. Na verdade, o curto período ele não é tão curto assim. É. Porque tu vai conseguir ter uma leitura dessa. Tu lembra que tu olhou um vídeo ali um dia desse, que era de 2019 lá no meu YouTube? Aham. Só que eu já opero, quando eu comecei a gravar vídeo, é porque eu já acertava trade, eu já sabia o que fazer, né? Ou seja, de 19, 20, 21, 22, 23. Só de 19 para cá são 4 anos, fazendo 5, É chão, menino, é chão. né? É muita coisa, pô. É muita coisa na frente da tela, entendeu? Só que assim, eu comecei a operar em 2017. Comecei a estudar em 2017. Operar em 2018. Caraca. Ah, isso passou um ano todo estudando para depois começar a operar. Você tentou operar primeiro
Não, eu primeiro estudei, aí muita coisa ainda tinha lacuna, e aí foi quando eu me divorciei e fui morar em Floripa. Aí Aham. lá em Floripa eu morei ao lado do Fagner Alves. É um cara que já era trader, ele já vivia de trade. Só que ele opera diferente de mim. Ele opera usando Renko, tal, ele não usa Fibo. É um outro conceito, mas ele me ajudou muito. Me ajudou muito. Me ajudou muito, muito mesmo. Inclusive, foi ele que me ajudou a E aí, escolher corretora, e a legal. corretora que eu trabalho até hoje. Também? Olha aí, tio. Aí a gente tá falando, a gente tá numa aula aqui. O que foi, doido? Eita. Entendeu? Foi esse cara, o Fagner. Fagner é Aham. um cara que, pô, quando ele morava lá do lado, ele já tinha uma consistência razoável, mas operava pequeno. E, pô, o cara tava lá, eu não tinha nenhum transporte, meu. E aí ele continuou resiliente, estudando, trabalhando. Da fé, pum, motona. Pum, carro. Mudou para Balneário Camboriú, casou. Era voo de paraquedas, viagem para lá e para cá. Bem de boinha. Fazendo 12K todo dia. 12, 10, 6. Não sei se ainda Mas tem no Instagram, que isso foi agora o depois método dele. É porque quando ele o cara. casou, ele parou essa. Hã? Aham. Mas isso aí é quando o cara ele chega num auge que ele consegue Oi? dominar, né, a técnica dele, né? Ele dominou a técnica, né? Depois que ele casou, teve filhinho, ele meio que parou com essa questão mais exibicionista, tal, ficou um cara mais reservado, mas eu acredito que ele ainda está operando. Só que agora no cantinho dele, bem sossegado. Uhum. Aproveitou, né? Quando o dinheiro começa a Mas entrar assim, o cara quer aproveitar, né? agora ele está mais parecido comigo. Hã? Ele Quando o mostrava boleta e bababá, coisa assim que a gente, quem é mais do cunho educacional, não liga muito para estar mostrando boleta. Meti tanto. Não, porque isso aí só vai atrair os leigos, né? A gente, a gente sabe que é a técnica e o mindset, que é o emocional, que vão te fazer ter sucesso ou não nesse mercado. A nossa Uhum. técnica é essa daí. Inclusive, é chegada a hora de meter isso aqui mais para cima, porque já virou um fundo. Olha aí. Chegando, Subestou. já estamos em 20 pontos, 21, Olha aí, querendo 22,5, novo já. quase no alvo. Chegou no alvo. Ou Olha seja, aí. chegou no alvo às 10h45 da manhã, para quem mora lá para o sul. E aqui No seria caso, 9h45. quando chega 9, no alvo, ele lhe tira automaticamente, ele embolsa seu dinheiro no automático? exatamente. Ordem oco, o nome disso aí. Nossa, 460 entrou, então. Total? Isso. Caraca. Eram Esse com três tradezinho aqui. contratos, com três contratos. Obviamente que tu precisa, o ideal para te operar com três contratos são R$ 9.000, Uhum. dentro de um gerenciamento de risco saudável. Tá? Espero que É, tu tenha entendido aí. A gente chegou no 100%. É uma região onde o mercado costuma, quando não volta, mas corrige um pouco mais profundo, né? Mas o que eu queria te mostrar era isso, a importância de operar próximo às médias móveis para ficar com stop barato e operar sempre a favor da tendência dos 60 minutos. 60 uhum. minutos está verde para nós, segundo o Tabajara, criado pelo grande André Machado, a gente só pensa em compra. 60 minutos está vermelho, a gente só pensa em venda. E acabou-se. Então, a gente aguarda essa correção, se estiver saudável, respeitando os níveis de FIBO, acredita em FIBO e corre para o abraço.
tenta projetar um alvo que faça sentido para o movimento, né? E o resto é sucesso. Não adianta que tu não vai ter só gain, mas se tu segue essa premissa de perder pouco quando for perder e tentar conduzir bem o trade quando for ganhar, a gente arriscou R$ 180 e ganhamos 460. Olha a diferença disso. Sim, muito, muito bom, né? O lucro foi perfeito, foi bom. Mais de 100%, né? Mais de 100% do que nós arriscamos, né? Isso. Com a mão que a gente arriscou. Ah, beleza? Tamo junto? Tamo junto. O próximo vídeo agora vai ser sobre IFR, um indicador que eu utilizo muito, tá? Vou salvar esse aqui e deixar. Vai ser sobre IFR. Tá bom. Beleza? Tamo junto. Vai estudar. Tchau, obrigado.